Bem, então vamos lá. Vocês conseguem encerrar esse tema de perícias e peritos. É um tema importante porque para delegado de polícia tem que ter essa noção do espaço que o perito ocupa, né? Como médico, perito legista também tem que entender qual é o seu limite, com as suas responsabilidades. Tem um tema que não vai deixar de ser cobrado, tá? Então, para você que vai fazer concurso para delegado, dá uma sacada nisso de maneira mais ampla, que para o delegado importa do conhecimento desses passos do perito criminal, né? Do perito legista. Agora, para você que vai fazer concurso para médico, perito legista, interessa mais os espaços que se destina ao médico, perito legista. Então é um tema que vocês têm que dar uma abordada. Então lê os artigos que eu vou citar para vocês, é o suficiente, tá? Agora, também tem aí um livro muito bom que eu estou recomendando a vocês, que é o livro de criminalística, tá? Do Vitor Paulo. Esse livro é muito bom, eu já estou praticamente acabado de ler esse livro, tá? Muito bom mesmo. Tá? No capítulo 2 ele trata sobre essa questão de perícias e peritos de maneira primorosa, maravilhosa, de maneiras que eu vou ler os artigos do Código de Processo Penal e vou ler também alguma coisa desse livro, tá? Nós estamos estudando juntos, né? Muito bem. Então, gente, não esquece que o concurso em Brasília para delegado civil já está aberto as inscrições, né? Estou lá também. E o concurso para médico legista também está aberto. Agora, eu só achei uma crueldade, né? Para médico, perito legista, vai ter que saber direito. Bombas, meu amigo, pegou pesado, tá? Mas vamos estar lá também para fazer um treinamento de concurso. Bom, então vamos lá, o Código de Processo Civil, no artigo 105, o Código de Processo Penal, hoje eu estou com... Hoje é meu aniversário, né? Então a gente pode errar um pouco. Código de Processo Penal, né? O artigo 155, 156 e 157. A gente vai falar sobre as provas, portanto, a gente abre o Código de Processo Penal para você poder acompanhar melhor a nossa aula. Se não está com o código agora, dá uma parada nessa gravação. Vai lá pegar, cara, vai lá pegar o caderno, anotaçõezinhas e tal, é importante. O Código de Processo Penal, então, no seu artigo 155, diz que o juiz formará a sua convicção, né, pela livre apreciação das provas. A gente para por aqui. Pela livre apreciação das provas. Quer dizer, o juiz pode apreciar as provas de forma livre. Isso é absolutamente relativo, né? O juiz não tem condições de competência técnica para avaliar coisa nenhuma. Mas a lei diz que ele, na sua livre convicção. Aí temos que falar duas coisas. A primeira coisa é que essa livre convicção é fundamentada. Ele não pode dizer, não gostei desta prova e não tenho que dar satisfações a ninguém. Não vou falar nada. Não gosto, não quero. Nhanhanhã. Não pode, o juiz tem que fundamentar. Olha, na apreciação dessa prova, em função disso, eu nego essa prova, tal. Tá? Mas tem que fundamentar. Obrigatoriamente, está lá no 93 da Constituição, lá no seu inciso 9. As decisões judiciais, julgamento, tudo tem que ser fundamentado, né? Mas o que eu queria dizer em segunda mão aí, é que a prova
que ele tem livre disposição de rejeitar ou não, apreciar, tal, é prova em contraditório. Ele tem essa liberdade desta avaliação, e aqui o artigo fala em apreciação, né, de provas em contraditório judicial. Quer dizer, a avaliação essas provas que o legislador está se referindo são aquelas provas lá do processo. As provas produzidas em processo, em ação penal. E isso é muito interessante porque faz com que as provas que foram obtidas de maneira administrativa, essas provas não são apreciáveis pelo juiz. Ele só pode fazer a sua avaliação, a sua apreciação sobre provas que foram colocadas no processo, portanto, em contraditório. Lembro que no inquérito policial não existe contraditório, né? Então, é puramente inquisitivo, lembra? Não tem contraditório. Mas tem provas que só podem ser obtidas naquele momento. Não podem mais ser obtidas depois. Ora, então, nesse caso, essas provas que foram acauteladas, foram antecipadas, ou provas que não podem ser repetidas, evidentemente que não foram submetidas a contraditório, mas serão apreciadas também. Mas veja que mesmo no processo, ele vai apreciar essas provas, mas vai pô-las em contraditório, para que as partes opinem, falem sobre as provas. Então, vamos reforçar essa ideia. O juiz pode avaliar todas as provas? Não, só as que estão no processo, portanto submetidas a contraditório. Mas e aquelas que ele teve que antecipar? Aquelas que ele teve que cautelar porque vão perecer, não podem ser repetidas? Essas sim podem ser, mas quando for ao processo, vai ter que ser colocadas em contraditório. Porque senão você feriria a ampla defesa. Né? Tranquilamente. O juiz vai avaliar, mas as partes já falaram sobre elas. No artigo 156, né? No artigo 156, aqui você já fala da antecipação da prova, né? Ela, provas de alegação incumbirá a quem fizer, lógico, a alegação, sendo, porém, facultado ao juiz, e começa a ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, antes de iniciar o processo, eu estou falando, portanto, do inquérito, né? Antes, a produção antecipada de provas. Quer dizer, tem provas que o juiz tem que mandar, antecipa logo, vamos fazer essas provas uma vez aí, porque ele vai perder tudo, né? Mas ele tem critérios. Quais são os critérios para ele antecipar determinadas provas, tá? É que sejam urgentes e que sejam relevantes. A prova é urgente, tem que ser feita agora, não pode esperar a ação penal. Então tem que ser feita agora. Ela tem que ter urgência, tá? Mas fundamentadamente ela tem que ter mais que urgência, ela tem que ser relevante. O que adianta trazer para a prova uma prova emergencial, mas ela não traz nada para o processo, não muda nada, não altera julgamento nenhum, aliás, nem se olha para essa prova. Qual é a importância dela? Então, para que o juiz antecipe uma prova, é fundamental que ele dê um critério da urgência e da relevância, tá bom?
Claro que observa a necessidade, adequação, proporcionalidade e tal, são critérios que o juiz tem que avaliar. No artigo 157, tem um detalhe muito interessante. Ele vai falar sobre provas ilícitas. É claro que prova ilícita não pode. É óbvio, não falou nada, né? Que ele diz, são inadmissíveis no processo, né, sendo desentranhada. Quer dizer, uma coisa é essa prova não vale, outra coisa pega essa prova e joga fora. Desentranha. Para que ela não seja de alguma maneira, ela não possa influenciar em decisões, né? Então, são inadmissíveis, devendo ser, portanto, desentranhada do processo. Tem que sair do processo. O juiz vai dizer, essa prova não vale, não é isso não. Some com ela, desentranha. Agora, claro, que lá no parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, olha só, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Quer dizer, no caput ele fala de prova ilícita. Não pode, tem que ser desentranhada. Então imagina e vamos figurar aí, a prova ilícita, ela seria considerada agora como uma prova primária. Imagina que desta prova primária surgisse uma prova secundária. Ela surgiu de uma prova ilícita, fruto da árvore envenenada. Venenado é. Então, se esta tem que ser desentranhada, também a outra será. No entanto, tem uma observação a respeito desta prova que desentranhou-se da outra. Ele diz assim, são também inadmissíveis as provas derivadas das elites, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre elas. São provas ilícitas que uma vem mas não tem nexo entre uma outra. Ou quando os derivados puderem ser obtidos por uma outra fonte independente. Há uma certa autonomia probante desta prova que surgiu da outra ilícita. Há uma autonomia probante. Aí ele vem e fala assim, no parágrafo 2º, considera-se independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe, próprios da investigação, claro, seria capaz de conduzir ao fato, objeto da prova. Ou seja, olha só, vamos resumir a história. Há uma prova ilícita. Dessa prova ilícita, eu digo, tem que mandar tudo para o inferno. Tem que desentranhar do processo. E digo mais, de uma prova ilícita que vier surgir uma outra prova, essa também será ilícita. Tem que mandar tudo embora. Tem que desentranhar do processo. Mas ele diz o seguinte, uma prova ilícita que brota uma outra prova. Esta prova, se ela for independente, segundo diz o parágrafo 2º, ela pode ser aceita. Claro, bom senso. E outro mais, se ela for obtida de fonte independente, ou seja, ela seria, de alguma forma, ela seria descoberta por outros meios. Essa prova que eu estou chamando de secundária, esta prova ela aconteceria no processo independente da ilicitude dessa prova inicial. Por isso que quando a gente diz que a prova que vem de um fruto envenenado, porque vem de uma árvore envenenada, isso não é válido no direito penal quando esta prova, esse fruto da árvore envenenada, este fruto for independente.
quando você considera-se fonte independente, aquela que por si só, seguindo os trâmites normais lá da pesquisa, dos inquéritos, etc., próprios de investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato objeto. E vai acontecer, essa prova surgiria independentemente dessa outra prova ilícita. Neste caso, esta prova que surgiu de uma prova ilícita, esta prova ganha asas, ganha fixação ao processo. Ela não precisa ser desentranhada, porque ela é autônoma, não tem nexo com a outra e seria uma prova descoberta naturalmente pelo desenvolver do processo. Ok? Aqui no livro que eu citei para vocês, muito bom, volto a falar, quem perdeu o início da aula, né? Que é esse livro de criminalística do Vitor Paulo. Não conhecia esse autor, estou gostando demais dele, praticamente já acabei de ler esse livro. Ele falando sobre a importância, no capítulo 2, falando da importância do perito, da legislação, ele trabalha aí algumas ideias que não estão exatamente faladas por mim aqui, então eu vou lembrar alguma coisa que está aqui. Ele diz que não há hierarquia das provas. Realmente, prova é prova, e PT saudações. No entanto, não pode esquecer que, embora não haja uma hierarquia, ela pode ter uma importância maior em determinado momento. Então, por exemplo, uma prova pericial, cara, é uma prova baseada em conhecimentos científicos. Não é um chute. Ali é um parecer, vamos chamar assim, do técnico, do perito, né? Baseado em conhecimentos científicos. Por isso tem que ter um grau de credibilidade muito grande. Não venha falar para mim que o testemunha, a prova testemunhal, tem o mesmo valor que uma prova pericial. O perito está distrito. O perito está preso às constituições científicas, ele é absolutamente isento. A testemunha, embora seja testemunha do juízo, na verdade, ela sempre tende a, não me lembro bem. Muito menos também aquele que confessa. Eu vim confessar aqui o meu crime, matei todo mundo mesmo, tal. Aquela bomba de Hiroshima, foi eu que joguei. Você não pode confiar, né? Então, embora as provas tenham certos graus de diferenciação no que tange a sua confiabilidade, o seu valor probante, prova é prova, não tem hierarquia. Mas, evidentemente que algumas provas, como principalmente a prova pericial, é uma prova que tem uma relevância muito grande no processo. Quando a infração deixar vestígios, é um crime que deixa vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito. Então, no exame de corpo de delito que é feito pelo perito, é indispensável. Olha a indispensabilidade naqueles crimes que deixam vestígios. Quais são os crimes que deixam vestígios? São os crimes não transeuntes, lembra? Não pode suprir a confissão do acusado. Você veja, não pode. Veja que a confissão, que é um meio de prova, não pode suprir. Então é evidente, quando se fala que a prova não tem hierarquia, ela tem sim, de alguma maneira, não hierarquia, mas uma importância probante, às vezes, maior do que outra prova. Esse livro também trabalha aqui a ideia das nulidades, quando fala do artigo 564, ele diz que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: nulidade lá do processo penal, né? Falta de fórmulas nos termos seguintes, aí fala assim, do exame de corpo de delito nos crimes que deixem deixem vestígios. Então veja que a falta do exame pericial pode tornar o processo nulo, porque às vezes só a prova pericial pode dar possibilidades de algum tipo de entendimento.
O juiz não tem o que fazer, né? E diante da total ausência de provas do perito, portanto do exame médico legal, o que tem que se fazer é extinguir esse processo aí, ou então nulificá-lo às vezes, com certeza. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal é assegurada autonomia técnica, porque o perito tem autonomia técnica, científica e funcional. Ele também trabalha a ideia da responsabilidade do perito, também tem que lembrar, tá, que o perito ele está adstrito à responsabilidade civil, penal e administrativa. Não esquece que o perito ele é oficial, o perito é funcionário público, ele é um agente público. O perito está vinculado a servir o Estado sem parcialidade, ele não pode participar do processo como interessado, não, em forma nenhuma. Ele é na verdade um informante do juízo, é um informante imparcial. Portanto, ele não pode quebrar essa confiança. Ele responderá administrativamente junto ao seu órgão, responderá criminalmente se houver danos por dolosos, né? E responsabilidade também civil indenizatória àquele que causar dano. Sobre algumas exigências formais, esse livro excelente que eu estou falando, do Vitor Paulo, ele fala na página 17, ele trata sobre as exigências formais, tá? E sobre as exigências formais, ele trata das incompatibilidades e os impedimentos. Lembrar que o juiz, que o perito, ele também está dentro daqueles mesmos parâmetros de confiabilidade no juízo, no processo. Então ele pode ser um impedido, ele pode ser também um suspeito. Agora, as partes não podem interferir em quem será o perito, que o perito é do juízo. Só quem pode decidir quem é o perito é o juiz. As partes poderão apresentar apenas os técnicos, né? Para serem os seus, como fossem os seus próprios peritos, né? Das suas partes, né? Chamados aí do tal do assistente técnico, né? Muito bem. Ele trabalha também aqui sobre a questão de 2 peritos ou um perito. Mudou um pouco na legislação anterior. Sempre quem assinava o laudo pericial no que tange a parte penal eram sempre 2 peritos. Eu me lembro, eu fui perito legista lá no ML durante muito tempo e a gente assinava, eram 2 peritos, eu assinava e outro assinava atrás, e vice-versa, sempre 2 que assinavam. Depois acabou isso e passou agora a ser apenas um perito, né? O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma superior. Então, o que ficou é o seguinte, ó, quando é um perito oficial, é um só. E se for um perito ad hoc, portanto não é um oficial, né? Aliás, você devia sumir esse perito ad hoc, que não sabe nada, né? Então, mas se for ad hoc, seriam 2. Então guarda mais ou menos, fica por isso aí. Quantos peritos? Um perito. E se for ad hoc? 2. Também aqui nesse livro maravilhoso, ele também fala sobre a requisição da perícia, lembrando quem pode fazer a requisição da perícia, né? O delegado pode pedir, o juiz pode pedir, o promotor público pode pedir. Agora, ele vai requerer a quem? Né? Eles vão requerer ao diretor do instituto. E é o diretor do instituto que vai nomear o perito que fará a perícia. O juiz não vai nomear, eu quero perito Manelzinho. Não. Você quer uma perícia média legal? Então tá bom, você vai encaminhar
um pedido, uma ordem, né, para ser feita a perícia, mas através do diretor do Instituto. O diretor do Instituto é que vai nomear, vai designar qual o perito que vai fazer a tal da perícia. Tá bom? Falou sobre artigo 158, que ele confirma isso que eu estou falando para você, que o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição e não direto ao perito. Detalhe, né? Interessante. O perito nomeado de autoridade será obrigado a aceitar o encargo. Isso é muito interessante. Cabe uma pequena discussão sobre isso. No artigo 277, no Código de Processo Penal, ele vai dizer que o perito nomeado por quê? Pelo juiz, né? Ele pela autoridade, será obrigado a aceitar o encargo. Quer dizer, isso é relativo, né? É obrigado a aceitar uma pinóia, porque o camarada está doente, ou ele está se sentindo impedido, suspeito, né? Questões pessoais. Então, se o perito justificar, ele poderá negar sim a perícia. Então, cuidado com esses termos em prova, né? Se o perito pode negar? Não, pode não. Claro que pode, desde que justifique, né? Sobre a questão da nova prova, uma outra prova, porque já que o juiz está distrito, não está distrito à prova, né? Ele pode, não, essa prova eu não gostei, não estou confiante, tem alguma coisa meio esquisita, falta algumas, não está muito bem esclarecida a questão, né? Ele pode pedir uma nova prova. Ele joga fora essa prova? Não, não pode. Esta prova vai ficar no processo. O que o juiz vai pedir é uma prova que ele vai complementar. Olha só, no caso de inobservância das formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades, contradições, a autoridade judiciária mandará suprir, complementando ou esclarecendo o laudo. Quer dizer, ele não vai poder pegar aquela prova, jogar fora, não pode jogar fora. A outra prova vai ficar complementando aquela, tá? Muito bem. E aí ele segue aqui alguma coisa a mais, falando sobre assistente técnico, não tem muita importância. Preservação do local, né? Fala sobre a elaboração do laudo. Esse laudo de seria em 10 dias e isso a lei está viajando na batatinha ou na maionese, não sei, né? Porque um laudo necróptico ou um laudo pericial às vezes leva muito tempo. A lei dá 10 dias, mas sabendo que não vai ser cumprido isso. Aí você justificadamente pede ao juiz novo prazo. E o juiz vai dar um novo prazo, mas vai dar esse novo prazo justificando por que o prazo. Porque não, o cara pede mais 30 dias e o juiz dá 2 dias. Aí quebra de novo. Então ele tem que justificar por que não está dando o tempo que o perito disse que precisa, né? Por isso que o juiz vai estar assim, vai dar o tempo que o perito precisar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Ok. E aqui ele trabalha aqui, para encerrar, ele vai trabalhar a ideia da necrópsia, que deve ser feita até 6 horas, né, do morto. Evidentemente, se o camarada chegou lá sem cabeça, não precisa esperar às 6 horas, está na cara a causa da morte, né? Perdeu a cabeça. Bem, vamos então dar aí um pequeno descanso e a gente vai voltar para uma segunda parte, onde nós vamos tratar da ideia do corpo de delito e das perícias em geral, tá?
Eu acho um tema interessante para que vocês leiam, é quase que autoexplicativo, tá? E aí eu descobri esse livro de criminalística do Vitor Paulo e acho que ele, no segundo capítulo, vai destronchar muito bem colocada e vai explicar, né, isso tudo que eu estou explicando a vocês, tá bom? Então vamos dar uma descansadinha, a gente volta já já, depois do cafezinho, tá bom? Se bem que agora são 23 horas e 32 minutos, meu Deus, mas eu vou ver se eu consigo dar a segunda aula hoje ou então amanhã de manhã quando eu acordar. Falou? Um abraço!